Em uma madrugada do mês de novembro de 1979, a Guerra Fria teve um dos seus episódios mais tensos e conturbados, colocando em risco não somente as duas maiores nações detentoras de um gigante arsenal nuclear, como de todo ser vivo na face da Terra. Esse evento é mais conhecido como Incidente de NORAD. Sejam bem-vindos. Nós somos o canal História em 3 Atos. Ato 1. Pesadelo ou realidade? Eram 3 horas da manhã do dia 9 de novembro de 1979. O conselheiro de Segurança Nacional americana, Brzezinski, fora acordado com uma ligação que sonhava jamais receber. O telefonema vinha do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, NORAD, e segundo a agência, havia sido detectado pela então União Soviética o lançamento de 250 mísseis destinados a atingir os Estados Unidos. Brzezinski foi uma figura-chave na política externa dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, e seu papel na formulação de políticas que aumentaram as tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética é amplamente conhecido. Era um forte defensor da política de contenção dos Estados Unidos em relação à União Soviética, que buscava limitar a influência soviética no mundo. Ele ficou em choque e, tempo depois de desligar o telefone, enquanto iniciava os procedimentos do que seria feito, recebeu outra ligação em que era avisado que não se tratava de 250, mas 2.200 mísseis. Era difícil acreditar no que ouvia, e segundo ele em relato alguns anos depois do ocorrido, ele não teve coragem de acordar a esposa, por saber que se a informação estivesse correta, em meia hora todos estariam mortos. Eu sabia que se aquilo fosse verdade, então dentro de meia hora eu e todos meus entes queridos, e Washington e a maior parte da América deixaríamos de existir. Queria me certificar que teríamos companhia, disse anos depois. Mas não havia tempo para lamentações. Algo teria que ser feito a respeito disso. Ato 2. O início do fim. O conselheiro de segurança sabia que não poderia ficar parado e, como parte do protocolo, em caso de confirmação do lançamento dos mísseis, deveria avisar ao presidente para retaliar imediatamente a agressão, lançando mísseis em direção da União Soviética. Alarmes falsos já haviam acontecido anteriormente, principalmente entre as 2 décadas anteriores, mas esse alerta parecia realmente uma situação real. Nesse caso, ele deveria informar ao presidente americano da época, Jimmy Carter, para que o protocolo de guerra por ataque nuclear fosse dado continuidade. Enquanto isso, a equipe do NORAD validava os dados e verificava os sistemas em terra sobre a trajetória dos mísseis soviéticos. Mesmo com o presidente não ter sido até o momento informado, o protocolo para o contra-ataque já havia sido iniciado. 10 caças americanos e canadenses foram imediatamente lançados, além do avião especial para que o presidente pudesse controlar em pleno voo todas as forças americanas em caso de ataque nuclear. Estranhamente, nem o presidente e nem o secretário de defesa estavam a bordo. O desespero tomava conta de Brzezinski e quando ele já se movimentava ao telefone para ligar ao presidente Jimmy Carter, recebeu mais uma ligação. Esperando o pior, ao atender o telefone foi informado pelo NORAD do outro lado. Houve uma falha. Ato 3. A máquina. O NORAD havia mobilizado todos os seus técnicos para confirmar o ataque. Além dos displays de comando vindo de seus computadores da época, que ainda indicavam que os mísseis estavam chegando, verificaram que pelos comandos de terra, além dos satélites, nada indicava lançamento de mísseis saindo do território soviético. Ao mesmo tempo que isso gerou um certo alívio, também houve uma grande tensão, pois caso os computadores e não os satélites e comando de terra estivessem corretos, o tempo hábil de um contra-ataque à altura estaria se esgotando. A equipe foi toda movida para verificar a única opção que estava mais próxima e que tinha o pior cenário: os computadores que informaram sobre o ataque. Os computadores de fita utilizados pelo NORAD no final dos anos 70 eram dispositivos mecânicos que armazenavam dados em grandes rolos de fita magnética.
Eles eram capazes de processar uma quantidade limitada de informações e podiam levar horas para produzir uma resposta. Esses computadores eram operados manualmente por técnicos altamente treinados e precisavam ser ajustados com frequência para garantir que estivessem funcionando corretamente. Devido às limitações, eles não eram capazes de processar a quantidade de dados que os computadores modernos podem processar hoje. E então, a descoberta. Uma dessas fitas, que carregava um programa de simulação de ataque nuclear, foi inserido por engano, segundo o Pentágono, no computador principal, que levava os alertas ao display do Centro do Comando Militar Americano. Esse software que estava na fita tinha a função de simular uma série de ataques às instalações americanas por parte dos soviéticos e deveriam estar nos computadores de teste, não no principal. Logo nos dias seguintes, essa informação foi vazada para a imprensa. Os jornais The Washington Post e The New York Times tiveram acesso e fizeram matérias a respeito. O ocorrido inflamou não somente a opinião pública da época, mas principalmente o governo soviético, que pretendia fazer uma queixa contra o governo de Washington. A maior preocupação foi a descoberta de que o presidente americano havia sido informado somente após todo o ocorrido, o que gerou mais tensão entre os dois países, que estava mais exacerbada desde os incidentes com os mísseis em Cuba no início dos anos 60. Houveram ao menos mais 3 episódios semelhantes de falhas nos sistemas dos dois lados indicando ataques, mas esse episódio foi fundamental para que medidas fossem tomadas para garantir que esses alertas não fossem tão suscetíveis a erros. Do lado americano, houve a construção de um edifício pelo NORAD, a fim de manterem isolados as simulações e testes, não utilizando a infraestrutura da rede principal, sendo considerado fundamental para a segurança nacional, a fim de que uma falha humana ou computacional desse tamanho não acontecesse mais. Muito obrigado a você que nos acompanhou até o final. Inscreva-se no canal e até a próxima.